Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 161 do Enem de 2018. Vamos lá? Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Nós poderíamos optar aqui por diferentes alternativas de resolução, mas a que eu vou adotar aqui é considerar esses pontos aí, essas informações, como se fossem pontos do nosso plano cartesiano. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas eles são pontos que têm uma única coordenada, né? Eu não tenho uma coordenada para a abscissa e para a ordenada. Vocês já vão entender o que eu irei fazer aqui. Então eu vou considerar um plano cartesiano, desenhar aqui para nós o primeiro quadrante, já está ótimo, o eixo y das ordenadas. E vou desenhar aqui também um pedaço do nosso eixo X, que é o eixo das abscissas. E na origem, gente, eu vou colocar esse ponto A, certo? Então, aqui o meu ponto A, ele está na origem, certo? E ele vai ter, obviamente, coordenadas 0 e 0. E o meu ponto B tem que estar a 30 metros de distância, né? Do ponto A, ponto B com o ponto A. Então, eu vou colocar aqui o ponto B, e a distância de A até B tem que dar 30 metros. Então, você tem que dar 30 metros aqui. Eu sei que essa distância aqui tem que ser 30 para x e 0 para y. Beleza? E o que ele fornece também? Ele está falando que os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, eu vou colocar aqui um bombeiro, certo? Vou chamar esse bombeiro aqui de um ponto C, certo? Vou colocar aqui. A distância dele do foco A está falando pelo enunciado que tem que ser o dobro da distância aqui até o foco B. Ou seja, gente, se essa distância do foco C, do bombeiro C aqui, né, for uma distância D, obviamente até o foco A aqui vai ter que ser 2D, certo? Então é isso que nós sabemos até o momento aqui. Ou seja, gente, eu sei que a distância do meu ponto C até o meu ponto A tem que ser igual a 2 vezes a distância, né, do meu foco C para o foco B. Tô falando tudo foco, né, mas o C na verdade é o bombeiro, tá? Eu vou colocar aqui até que eu acabei falando tudo como foco, mas esse daqui representa para nós o nosso bombeiro. Nós queremos saber qual que deve ser a distância, a maior distância possível entre esses dois bombeiros, respeitando essas situações. E aí, o que nós podemos escrever aqui, então, até o momento? Esse ponto C, nós queremos descobrir suas coordenadas, vai ter coordenadas, então, x e y. Nós sabemos que isso daqui é um triângulo retângulo, né? Se eu subdividir isso daqui, eu tenho dois triângulos retângulos, na verdade. E aí nós vamos ter que calcular aí, nós sabemos que a distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada, certo? Da soma das variações ali entre as abscissas e entre as ordenadas. Então, nós poderíamos dizer que essa distância aqui, CB, de C até B, nada mais é do que o quê? Vejam que de C até B eu tenho x e y e 30 e 0. Então, a variação aqui em x vai ficar o quê? X menos 30, né? Elevado ao quadrado, mais y menos 0 elevado ao quadrado. Então, é isso que eu tenho aqui. E essa distância de C até A, que eu também vou calcular aqui já e vou deixar pronta, se a gente for reescrever, vai ficar assim, ó. Distância de C até A vai ficar x menos 0 ao quadrado, certo? Mais o y menos 0 ao quadrado. E aí eu tenho que igualar, sendo que essa parte da distância do C até o B é 2 vezes, né? Então, nós vamos escrever o seguinte. Distância de C até A. Aqui vai ficar o próprio x ao quadrado e aqui vai ficar o próprio y, ok? Então, nós vamos ficar assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 vezes a distância de C até B. Então, eu vou colocar aqui na raiz quadrada, x menos 30 elevado ao quadrado, mais y menos 0 fica o próprio y. Então, mais y ao quadrado. E aí, para a gente sair aqui, né, dessas raízes, nós podemos elevar aqui
ambos os lados ao quadrado, né? Então, posso levar aqui ao quadrado e aqui eu vou elevar ao quadrado também. Quando eu faço isso, isso me permite simplificar essas raízes aqui, essa raiz aqui, e esse 2 aqui vai ficar elevado ao quadrado, tá? Cuidado para não esquecer. Então, essa parte sai da raiz, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 2 ao quadrado aqui, ó. A gente só simplificou com a raiz, mas ficou 2 ao quadrado, então vai ficar 4. E esse 4 multiplica tudo que vai ficar aqui dentro. Então, vai ficar x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, só reescrevendo aqui, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Antes de eu multiplicar ali por 4, eu vou abrir aquele produto notável que nós temos aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes x vezes 30, vai ficar menos 60x, certo? E o quadrado de 30, então, mais o quadrado de 30 que vai dar 900. 30 vezes 30 vai dar 900. Mais o y ao quadrado que eu tenho aí, e cuidado para não esquecer. Agora sim nós podemos aplicar aqui a propriedade distributiva e multiplicar esse 4 por x ao quadrado, por 60x negativo, por 900 e também por y ao quadrado. Então eu vou ficar aqui ó, com x ao quadrado mais y ao quadrado igual 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes 6 aqui, eu tenho 24, né? Só que nesse caso é 240, então menos 240x. O que mais que nós temos aqui? Nós temos ainda 4 vezes o 900, então 4 vezes 9, 36, mas vai ficar 3.600, né? Então mais 3.600. Mais 4 vezes y ao quadrado, que vai dar 4y ao quadrado. Simplificando aqui, eu vou deixar todo mundo no segundo membro. Então, vai ficar, ó, esse x ao quadrado, ele é 1x ao quadrado. Ele passa para cá, ele vai ficar menos 1x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. Com o y, eu vou fazer a mesma coisa, é 1y ao quadrado. Quando eu passar ele para cá, ele vai passar subtraindo. Então, quando eu subtrair com esse 4y que está aqui, ó, positivo, vai ficar mais 3y ao quadrado. Esse menos 240x vai continuar, menos 240x, né? Eu não consigo agrupar. E mais 3.600. Que vai dar exatamente igual a 0. Se vocês perceberem, eu não consigo agrupar nada aqui, mas todos os meus coeficientes, meus termos independentes, são múltiplos de 3. Então, ó, dá para dividir aqui por 3, por 3, por 3 e por 3, para ficar com uma equação um pouquinho menor. Então, eu vou dividir aqui por 3. Então, 3x ao quadrado dividido por 3 fica x ao quadrado. 3y ao quadrado dividido por 3 fica y ao quadrado. Menos 240 por 3, 24 por 3 dá 8, só que nesse caso é 80, né? Então, menos 80x. Mais 3.600 também dividido por 3. Se a gente dividir 3.600 por 3, 3.000 fica 1.000 e 600 fica 200, então 1.200. Tudo isso daqui igual a 0. Se vocês observarem, nós temos aqui uma equação da circunferência, né? Nós poderíamos escrever aqui da seguinte forma. Este x ao quadrado menos 80x vai ficar assim, né? Poderia ficar dessa forma. Se vocês observarem, é só vocês dividirem o 80 aqui por 2, que dá 40, e elevar ao quadrado. Então, 80 por 2, 40. 40 ao quadrado fica 400. Tudo bem? Então, é isso que nós temos aqui. Vamos ver aí o que mais que dá para fazer, então. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Esse 3.600. Vou dividido por 3, que ficou 1.200. Beleza. Continuando aqui, então. Por que eu fiz isso? Porque quando eu adiciono esse valor aqui, se vocês observarem, nós podemos escrever, então, aqui como sendo x menos 40
elevado ao quadrado, beleza? E esse menos 80x aqui, ele faz parte, né, dessa parte. Como eu adicionei 400 aqui, né, para que eu pudesse escrever dessa forma, eu tenho que subtrair, eu tenho que adicionar 400 aqui também, né, nesse caso. Então, eu ficaria ali com 1.600 negativo. Ou seja, em relação ao y, eu tenho o próprio y ao quadrado, e como eu adicionei 400 para fazer esse ajuste aqui, eu preciso colocar 400 aqui também no segundo membro. Beleza? E aí eu consigo deixar nesse formato que está aqui. Se vocês observarem, isso daqui é uma circunferência que tem centro em menos ou menos 40, então tem centro em 40 para x, e aqui se só está o y ao quadrado é porque é centro em 0, certo? E o raio dessa circunferência é exatamente igual à raiz quadrada de 400. Então, o raio dessa circunferência aqui é igual, o raio dessa circunferência aqui, raiz quadrada de 400, vai dar exatamente igual a 20, né? E 20 vezes 20 dá 400. Ou seja, a gente vai ter uma circunferência aqui com raio em 40, com centro em 40 e 0. 40 e 0. E aí, se vocês observarem aqui, este valor, nessa circunferência, vai passar, obviamente, pelo ponto C. Minha caneta está ruim aqui hoje. E a maior distância de uma circunferência é exatamente o valor do diâmetro. Como o raio é igual a 20, então o diâmetro aqui, nesse caso, vai ser igual a 2 vezes 20, que vai dar igual a 40. Então, a maior distância aí entre esses dois bombeiros vai ser de 40, como indicado aqui na letra B. Então, é um exercício aí que vocês precisariam remeter à ideia dessas distâncias, né? Relembrar a distância, e que ao final das contas aí recairia em uma equação da circunferência. Certo? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos, bons estudos, e até a próxima.